Oi, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao módulo que nós começamos, que nós estamos falando então sobre os dinossauros, né? Que tudo faz parte da nossa história. E hoje vocês vão poder me acompanhar então a partir da página 190. Nós vamos falar sobre os dinossauros aqui no Brasil, no nosso país. Então, existiram dinossauros em terras brasileiras? Sim, muitos dinossauros viveram há milhões de anos aqui onde hoje é o nosso país, o Brasil. Vamos conhecer alguns deles? Olha que legal! Antes de começar a trabalhar com você sobre esse assunto, também fui estudar um pouquinho, fui entender e achei super legal, bem interessante. Alguns deles eu não conhecia. Então aqui nós temos o Uberaba Titã. Então ele era bem grande, se alimentava de plantas e o tamanho dele era mais ou menos 14 metros de comprimento, então ele era bem comprido. Ele andava sobre 4 patas, ou seja, ele era um quadrúpede. Quando nós falamos quadrúpede é porque andava sobre 4 patas. Ele foi encontrado em Uberaba, em Minas Gerais. E uma curiosidade sobre ele é que ele é um dos maiores dinossauros encontrado aqui no Brasil. Então ele era bem grandão mesmo, né? Foi encontrado aqui. Então essa é a curiosidade sobre ele. Vamos lá. Também tem o Gondwanatitan. Até os nomes são complicados, né? Então ele se alimentava de plantas, tinha cerca de 15 metros de comprimento, era bem grandão também, andava sobre 4 patas, ou seja, era um quadrúpede, e ele foi encontrado em São Paulo, na cidade de Álvares Machado. Uma curiosidade sobre ele é que o esqueleto desse dinossauro é um dos mais completos já encontrado. Como a prof falou para vocês na aula passada, os fósseis, aqueles pedaços que são encontrados, é bem difícil de encontrar tudo junto. Às vezes os ossos ficam esparramados ou são encontrados em lugares diferentes. E esse aqui é um dos animais que eles encontraram, né? Os paleontólogos encontraram que estava mais completo, ou seja, tinha quase todos os ossinhos juntos e foi fácil de montar esse dinossauro depois. Olha que legal! Aqui nós temos o Saturnalia, que ele se alimentava de plantas e também se alimentava de animais. Então ele tinha mais ou menos 2 metros de comprimento, já era um animal um pouquinho menor. Ele andava sobre as 4 patas, também era um quadrúpede, né? E ele foi encontrado no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. E uma curiosidade sobre ele é que ele é um dos dinossauros mais antigos do mundo. Então, olha que legal, também foi encontrado aqui no nosso país. Aí nós temos também o Santana Raptor. Então, ele era um dinossauro que se alimentava de outros animais. Também não era muito grande, ele tinha cerca de 1 a 2 metros de comprimento, andava sobre 2 patas, então ele era um bípede, ou seja, 2 patas eram que ele se locomovia. Foi encontrado no Ceará, na cidade de Santana do Cariri, e uma curiosidade é que nessa cidade os paleontólogos encontraram ossos, pedaços de pele e músculos desse mesmo dinossauro, do Santana Raptor. Achei bem legal porque eles conseguiram encontrar muitas coisas para estudar sobre ele. E dinossauros no Brasil, então? Poucas pessoas sabem, mas aqui no Brasil existiram muitos dinossauros. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre um deles, que é o Amazonsauro. Pode ser? Vamos lá? Olha só, nós temos um textinho aqui que vai falar um pouquinho sobre ele. O prof vai ler para vocês. Amazonsauro, um dino amazônico. O Amazonsaurus maranhensis, que é o conhecido então como Amazonsauro, ele era herbívoro, ou seja, ele se alimentava de plantas, e quadrúpede, ele então caminhava em 4 patas. Ele era um saurópodo. O que é um saurópodo? Para eu explicar para vocês. Que era um grupo de grandes animais, tá? Que eles estavam entre os maiores seres vivos da Terra. Tinham um pescoço bem comprido, mas a cabeça era pequena.
E aí, ele era um pouco pequeno, tá? Ele tinha cerca de 10 metros de comprimento, 3 metros de altura e ele pesava mais ou menos 10 toneladas. Olha que pesado! Ele era mais ou menos o peso de 2 elefantes juntos, para a gente ter uma noção. Ele gostava de viver em pequenos grupos para se proteger dos animais que atacavam, né? Como os espinossauros. Os espinossauros eram aí um grupo de dinossauros carnívoros, tá? Eles se alimentavam de carne e aí eles tinham nas costas espécies de espinhos. E aí quando chegavam perto eles atacavam com esses espinhos, tá? E aí ele era esse amazonsauro, então, um morador da América do Sul, foi descoberto na região norte do Brasil, né? Então, lá no Amazonas. Descoberto, então, na região norte. O nome dele, então, é referência do local, na região amazônica, mais precisamente no estado do Maranhão. E na época, o cenário aí que vivia esses dinossauros era aí de lagoas, né? Tinha bastante rios, bastante vegetação, árvores, era um lugar bem bacana. E ele viveu aproximadamente entre 100 milhões de anos e foi um dos primeiros dinos encontrados aqui na região amazônica. Quem escreveu esse texto, deu essas informações para nós, foi a Luísa Massarani, que é uma escritora bem importante, jornalista na área de ciência, e ela pesquisa sobre isso e escreveu esse texto bem legal que tem bastante informações importantes para nós. Então, as atividades que nós vamos fazer estão na apostila, entre as páginas 193 e 197. Inclusive, na página 197 tem uma atividade de desenho que nós vamos usar, então, o caderno de desenho, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem legal essa aula. Achei bem bacana descobrir um pouquinho mais sobre os dinossauros aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho e até a próxima aula!